Transportes é a infraestrutura com maior potencial para direcionar o desenvolvimento urbano. Uma visão de futuro passa por explorar de forma controlada essa vertente em todo o seu limite, por entender e exercer o papel que compete ao transporte como protagonista da conformação urbana de uma cidade. O sistema de transporte brasileiro define-se basicamente por uma extensa matriz rodoviária, sendo também servido por um sistema limitado de transporte fluvial, apesar do numeroso sistema de bacias hidrográficas presentes no país, ferroviário e aéreo. O intuito de criar uma rede de transporte ligando todo o país nasceu com as democracias desenvolvimentistas, em especial as de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Naquela época, o símbolo da modernidade e do avanço em termos de transporte era o automóvel, e isso provocou uma especial atenção dos citados governantes na construção de estradas. Desde então, o Brasil tem sua malha viária baseada no transporte rodoviário. Os meios de transporte ainda podem ser divididos em terrestres, carros, ônibus, trem e etc. Aquáticos, navios, canoa, barcos, etc. Aéreos, aviões, helicópteros, balão e etc. Tubular, gasoduto, oleoduto e etc. Os transportes contêm três elementos: infraestrutura, veículos e operações comerciais. Infraestrutura é a malha de transporte: rodoviária, férrea, aérea, fluvial, tubular, etc. Os veículos são automóveis, bicicletas, ônibus, trens e aeronaves, que utilizam essa malha. As operações são as formas como os veículos utilizam a rede, como leis, diretrizes, códigos, etc. O planejamento dos transportes é um processo contínuo e, portanto, não pode se encerrar na formulação de um plano. A demanda por transporte deriva de um conjunto complexo de fatores, desde locacionais até os econômicos. O aumento na renda da população urbana brasileira vem se refletindo de forma direta na indústria e na construção civil. A ascensão econômica dos diferentes estratos da população demanda uma oferta diferenciada de imóveis. E o aumento da participação de veículos de carga na composição do tráfego gera uma nova natureza nos conflitos viários e na disputa por vagas no estacionamento, entre veículos de passageiros e carga representados por motos, vans e caminhões de diversas dimensões e formatos. O transporte público no Brasil sempre foi alvo de muitas reclamações ao longo do tempo. Na maioria das vezes, as queixas referem-se ao fato de os veículos estarem sempre lotados, às condições ruins dos carros e à baixa qualidade dos serviços prestados. Tais problemas somaram-se à insatisfação popular com o aumento das passagens de ônibus em algumas capitais do Brasil, o que culminou em uma série de protestos que vem sendo realizada na maior parte das capitais estaduais. A insatisfação da população com o transporte coletivo nas cidades brasileiras. No entanto, não é questão recente. Pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2011 e 2012 revelaram um quadro negativo com avaliações classificadas como péssimas ou ruins, ultrapassando os 60%. Esse verdadeiro exército de trabalhadores que passou a habitar as grandes metrópoles brasileiras a partir da segunda metade do século XX não encontrava boas condições de moradia. Como no capitalismo, a terra é uma forma de mercadoria. Os terrenos das grandes cidades sofriam com um alto grau de valorização, o que dificultava a permanência das classes menos abastadas nas regiões centrais da cidade. Os trabalhadores, portanto, passavam a ter que se deslocar grandes distâncias de suas moradias até os locais de trabalho, ou para ter acesso a determinados tipos de serviços, como hospitais, escolas, entre outros, e para isso precisavam de transporte. No entanto, não houve nenhum tipo de preocupação das administrações públicas municipais, estaduais e federal em empreender uma política de massificação e melhoria dos transportes coletivos urbanos. Pelo contrário,
o que se viu foi uma política de municipalização oficializada na Constituição de 1988, que descentralizou as ações e deixou a qualidade do serviço à mercê das prefeituras das cidades. Recentemente, a OMS afirmou que a questão do transporte coletivo é também uma questão de saúde pública, uma vez que o transporte eficiente diminuiria o número de carros na cidade, diminui também os índices de poluição, acidentes, inatividade física, entre outros. O transporte público no Brasil tem que melhorar, pelo fato de pessoas necessitarem de um rápido acesso em relação ao transporte coletivo, e se deixar atrasado ou passar a se pilotar, dificultando o acesso ao transporte. O trânsito se tornou uma das maiores dores de cabeça para a população. O acúmulo de veículos nas ruas causa prejuízo, estresse, acidentes e poluição, e a tendência a piorar nos últimos anos, caso não sejam tomadas atitudes políticas mais eficientes. O problema agravou-se nos últimos anos por causa da concentração de pessoas nas cidades e a falta de planejamento urbano. Isso tudo provocou o que os especialistas chamam de crise de mobilidade humana, que acontece quando o Estado não consegue oferecer condições para que as pessoas se desloquem nas cidades. Isso tudo não aconteceria se as pessoas votassem em governantes que olhassem para a necessidade das pessoas, principalmente o transporte público, que é uma das maiores precariedades do Brasil.